Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar ideia sobre o Vascão, né? Analisando aí a questão do Léo Jardim, uns dizem que tem que pagar só até 800 mil, outros pode pagar 1 milhão e tal. Se não quiser, sai do Vasco, né? E aí, como eu já falei bastante de Léo Jardim, todo mundo sabe a minha posição. Se o valor for realmente 1 milhão de reais, o Vasco pode separar 2, 3 jogadores para ganhar um pouco mais que os outros, ou mais que os outros, ou bem mais que os outros. Então o Vasco, na minha modesta opinião, para quem entrega em campo, para quem resolve, atualmente o Verratti e atualmente o Léo Jardim. Então eu acho que duas posições, 2 jogadores, 3 jogadores, quando realmente valem a pena a sua manutenção, podem e devem até ganhar mais, para você não perder o atleta. Repiso aqui, Verratti está em torno de 780 mil, eu acho, e agora dizem que o Vasco quer pagar 800 e pouco, que o Léo Jardim quer 1 milhão e tal. Acho que poderia chegar a esse ponto aí, né? Não sou... não faço esse argumento covarde, não quer, vai embora, né? Não coloca o jogador contra o Vasco. O Vasco não deveria colocar, né, a mídia, a direção, não deveria colocar o jogador contra a torcida, né? Não coloco o jogador contra a torcida também, jamais faço isso. E aí fui analisar, não os números do Léo Jardim, que são maravilhosos, mas eu quis aqui fazer um paralelo, né? Porque o Léo Jardim está insatisfeitíssimo com quanto ganha, né? O que ele entrega, e o Couto e o Payet, os números. E depois fala sobre o Verratti e o Nuno, para não ficar muito extenso a comparação, né? Por exemplo, o Coutinho, né? Uns falam que ganha 1 milhão e 700, o Payet também. Vamos colocar os dois, né? Ambos ganhando 1,5 milhão. Mas vamos começar pelo Coutinho. O Coutinho tem 18 gols em 2024. Tem 18 jogos em 2024 e apenas 3 gols. Então, ano passado ele jogou 18 vezes, só fez 3 gols. E aí você perguntava, já ano passado ele valia 1 milhão e meio mensal? Esse ano tem 25 jogos e 5 gols. 3 assistências, né? Então vamos colocar aí, vamos levar em consideração 8 participações em gols em 25 jogos. Para ganhar 1,5 milhão? É complicado, né? Vamos analisar o Payet? O Payet tem 60 jogos ao total no Vasco, 7 gols, exíguos 7 gols e 11 assistências, né? Tudo bem aí, participação direta em gols, fazendo, dando assistência, 18, né? Mas vale a pena para 1,5 milhão? Os números do Couto aí valem a pena, né? O Couto tem 44 jogos, né? Vale a pena essa quantidade de dinheiro que é jogado aí pelo ralo para esses caras? O Verratti, né? Em 2025 tem 10 partidas, 7 gols. Olha a diferença, né? Então, acho que pode pegar para alguns jogadores que resolvem, o Verratti, o Léo Jardim. Isso é minha opinião. Você pode ter a tua, que também está correto, né? Você pode pensar, não, tá demais e tal, não sei o quê. Por exemplo, acabei de ter um comentário no meu canal sobre, com relação a outro vídeo, um inscrito colocou assim, não é porque o Pedrinho errou no salário do Jair que tem de errar também no do Jardim, né? Aí eu comentei lá, o Pedrinho não tem nada a ver com a fixação do salário do Jair, é da época da 777, né? Mas agora, se quiser renovar, tem que haver uma diminuição abrupta do salário dele, reduzir bastante, 300 mil, 350 mil, porque não vale o que entrega, né? Não vale. Então, uma comparação aí do Léo Jardim, né? O Jair está no Vasco já tem um tempo aí, ganhando 850 mil
E não há protesto, ninguém corta o pulso por isso. Tudo bem, o Jair pode, o Léo Jardim não pode, né? Então, o Pedrinho tem que corrigir agora a rota, né? De vários jogadores que na renovação e tal. Só tem um vídeo sobre isso, né? Tem aí 5 para renovar ou não. Tem que ver custo-benefício, né? Então vamos voltar aqui para o script, né? Por exemplo, o Nuno, 21 partidas e 4 gols. Tá vindo aí uma adaptação ainda, as adaptações demoram e tal. Vamos aguardar aí esse descanso agora, né? Esse treinamento que vai ter no mês de junho. Vamos ver se as coisas voltam melhores, né? Eu vi um torcedor, melhor, eu vi um canal de YouTube reclamando que depois da parada contra o jogo do São Paulo, terão 10 dias de férias, né? Absurdo! 10 dias de férias e tal, não sei o quê. Eu não sou fisiologista, médico, fisioterapeuta, nada disso, né? Mas se essa paralisação aí foi por conta de carga de trabalho e tal, pensando no segundo semestre inteiro, quem sou eu para falar alguma coisa? Acho que essas férias aí, se tiverem ligação direta com questão de musculatura, para não explodir o músculo, para não dar lesão, para não perder o atleta o resto do ano, vale a pena, né? E aí a gente chega a pensar que não terá Vasco não terá um mês de treinamento na parada, terá só 20 dias, porque vão ficar 10 dias de férias, né? E, por exemplo, por que dar férias de 10 dias para esses caras? Por causa da musculatura e tal. Pô, vai ver vídeo, cara. Diniz se reúne com... Separa, né? Separa. Eu lembro do Jô, do Corinthians, dizendo exatamente 2 coisas que eu vou dizer agora, né? Eles tinham muitos vídeos, lá quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, tinham muitos vídeos do ataque, né? O técnico, vídeo na parte do ataque. Eram vídeos compilados só com a movimentação do ataque. Vídeos compilados só com a movimentação da defesa. Alguns vídeos compilados, as transições, para quem era do meio, né? A ofensiva, a defensiva, a ligação direta e tal, né? Quem não lembra que o Corinthians fez muitos gols com chute do goleiro, a cabeçadinha do jogo para quem vinha de trás, né? A ultrapassagem, né? Ele era um pivôzão. Então, o Vasco poderia fazer isso. Reclama que não tem tempo de treinar, porque joga de 3 em 3 dias. Ok, vê mais vídeo aí, faz um pessoal... dá 3 dias de férias pro pessoal do ataque, né? Faz um vídeo para defesa e vice-versa. Acho que o Vasco está muito atrás, está muito defasado, né? O Vasco está muito defasado a sua vida esportiva. Eu lembro que em 2017 o Jô e o Fagner, num programa de televisão, dizendo que eles recebiam, por exemplo, no domingo, quando o Corinthians ia jogar, o WhatsApp, né? O Jô recebia o WhatsApp no seguinte sentido: olha, quem vai te marcar é o fulano e é o Beltrano. O fulano, ele corre para trás, você vai ter um espaço maior para tomar decisão. O Beltrano não, ele chega junto de você, né? Falando dos zagueiros, o Jô é atacante, né? As fragilidades, para onde mais o Jô poderia pegar a bola. Mesma coisa o Wagner, né? Para quem ia atacar para o lado do Wagner, quais suas valências, né? Se ele botava para fora, né? Se ele entrava mais pelo meio da área, tudo isso aí é informação, é o famoso scout que a gente não tem. Os scouts são só para contratar aí Jean Davis, que tem 30 passes e 30 acertos, passes, né, de um lado para o outro. Isso que é scout aí, né? Ver qual jogador pode atuar melhor contra um fulano de tal. Isso aí não é feito no Vasco, né? Por exemplo, o Cássio recebia o WhatsApp no domingo, dia do jogo. Cássio falando, foi uma entrevista que teve Jô, Fagner, Cássio e acho que era Carille, não vou lembrar agora se era o técnico do Corinthians. O Cássio recebia de manhã: quem bate o pênalti contra o Corinthians hoje é fulano. Se não for fulano é Beltrano. Ele bate 70 vezes para um lado, né? Olha, se não jogar o fulano, o titular para bater pênalti, joga o reserva, vai bater o segundo, é o Beltrano, tá? Ele bate 35 vezes em cima. Isso tem que haver. O Vasco não tem scout, não tem treinamento. É uma coisa meio maluca, né? E um ponto aqui que eu também quero falar rapidamente. Prometo soltar um vídeo com mais calma sobre isso. Já soltei vídeos com isso aí exaustivamente. Falei muito sobre isso. Vou dar uma pinceladinha, né?
num comentário de um dos meus vídeos no TikTok, o rapaz perguntou isso, né? E eu vou te responder agora, né? Ele perguntou e tal, onde você acha que houve a perda da rivalidade em campo de Vasco e Flamengo, né? Hoje tem rivalidade na torcida, mas em campo, né? O jogo em si, o Vasco não é mais rival do Flamengo. A gente sabe disso aí. Só otário para achar que é, né? Não, clássico é clássico e vice-versa. Futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol são 11 contra 11. Isso aí mudou há muito tempo, meu amigo, né? Você bota de um lado Arrascaeta, Gerson, La Plata, bota Michael, Cebolinha, Pedro. Aí você bota aí os nossos jogadores. Couto que se esconde, né? Raí é um garoto. Mas não dá, meu. Nuno que ainda não se firmou no Vasco. Não dá, né? Os volantes, né? Cocão contra Gerson. Tem um programa que bota lá, né? Quem é quem, né? Isso é antigo da Rádio Tupi ou Rádio Globo, vou lembrar agora. Começava com goleiro, acabava com centroavante. E aí, de 2017, de 2018 para cá, nos quem é quem, entre Flamengo e Vasco, era assim, Flamengo 9, Vasco 2. Ganhava no Léo Jardim e ganhava no Verrete, quando o Pedro não jogava. Então o Vasco ficou para trás, né? O Vasco ficou para trás e mais, vou longe. Em roda de amigos, assim, já falei isso várias vezes, né? O Vasco até 2018 ria igual uma hiena, né? O torcedor do Vasco era uma hiena. O Flamengo perdia, ele ria. Pouco importando se o Vasco tinha ganhado ou não. Ele queria que o Flamengo perdesse, né? E aí, 2019 para frente, quando veio o choque de realidade, quando o Flamengo se preparou para isso, começou a explodir título aí, viu que a gente ficou para trás, com aquelas frases, né? Vasco é para quem acredita, não sei o quê, né? Na época do Eurico Miranda, que deixou o Vasco para trás, né? Ganhar do Flamengo é um campeonato à parte, e às vezes ganhava um carioquinho em cima do Flamengo, ganhava 2 jogos do Brasileiro do Flamengo, ficava todo mundo feliz, ninguém reclamava de título, né? E esse é o Vasco, que ficou aí com essas frases, para quem acredita. O Vasco parou na organização, ficou parado no tempo, né? E o Vasco está agora, outra reflexão, no mesmo lugar que estava em 2021. O Vasco está parado há 5 anos, né? Em 2021 estava com o Pires na mão, pedindo esmola, né? E aí conseguiu vender para esses traficantes aí em 2022, né? Em fevereiro, a 777 entrou. Depois fez o que fez, saíram e o Vasco encontra-se agora, né? Com o Pires na mão de novo, né? Mendigando aí a venda do Vasco pela incapacidade que tiveram ao longo dos anos os presidentes, né? Para movimentar o Vasco, uma torcida que tem 25 milhões de torcedores, né? São 25 milhões de torcedores vendo televisão, comprando camisa, comprando bilhete de ingresso do estádio, comprando material, produto esportivo oficial. Olha quanta coisa que os caras estão jogando fora, né? Pulverizando. Por quê? Porque os caras não se interessam pelo Vasco. O interesse é outro, não é Vasco. Você vê agora o Pedrinho aí, né? O Vasco fudido, na mais completa merda, e ele lá na seleção preocupado em ser delegado da CBF em partido internacional para pegar bagagem, né? Pegar cancha para dizer que tem experiência com aquilo, que é carreira política. O Vasco é feito hoje para carreira política. Quando o desgraçado não quer ser vereador, né? Zé Colmeias e tal, quando não quer ser deputado, esses putos, eles querem alguma coisa ligada à CBF e tal. Não é o Vasco pelo Vasco. Não é o Vasco pelo Vasco. O próprio Edmundo aí, né? Ficou caladinho, né? E depois, quando foi traído, aos amigos a verdade, tudo, aos inimigos a verdade. O que significa aí? Todos esses caras estão no Vasco por interesses próprios, não é por interesse do Vasco. Nada é pelo Vasco. Nada é pelo Vasco. Tudo tem uma situaçãozinha, né? O vídeo está extenso, mas só uma observação. Eu lembro do Pedrinho dizendo que não podia trabalhar no Vasco porque ele tinha que pagar suas contas, trabalhava na Rede Globo, né, como comentarista, e do nada ele foi trabalhar no Vasco como presidente sem salário. Por quê? Porque recebeu os valores que tinha para receber do Vasco. Foi uma composição. Ó, Pedrinho, vou pagar tudo para você aqui e você vem como candidato. Olha só, cara, né? Pedrinho, até hoje eu acho que ele veio como candidato e venceu só para receber o valor que o Vasco devia para ele. Porque senão ele ia estar até hoje como está, por exemplo, o Ivair lá,
campeão de 97, com o Pires na mão, não recebeu até hoje. E uma porrada de jogador que o Vasco deu calote, né? O Vasco foi dando calote ao longo dos tempos aí, contratando uma porrada de jogador merda, né? E deixando de pagar. Lembra do Escudeiro, lá do Euricão? Presente pros vascaínos e tal, não sei o quê. Cadê? Né? A Vasco deve para esse cara, acho que é 5 milhões ou mais, não vou lembrar agora, porque eu peguei a recuperação judicial, dei uma olhada rápida, né? Quanto o Vasco deve, e não vou ficar decorando isso, né? Bom, chega, o vídeo já está extenso, nada no Vasco, pelo Vasco, né? É sempre para alguém que quer ganhar uma vidinha, né? Quer fazer uma vidinha no Vasco. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.